mas estou de volta. Semana passada eu e Marcelo estávamos falando sobre um assunto muito importante, que era sobre inovação. E hoje, nossa convidada, doutora Raquel Varone, deixa eu aceitá-la. Olá, Raquel. Olá. Bom dia, Dani. Um assunto que está, em alta no mercado, o mercado está respirando esse assunto, todo mundo correndo atrás de informação, ESG, Environment social. Exato, Dani. São 3 letrinhas que muito significam hoje para o mercado, né? Sim. Não se fala realmente em outra coisa, Environment, Social and Governance, aliado a boas práticas, né? E assim, eu acho que o mercado hoje, ele não sobrevive mais sem essa sigla. Então, já adiantando um pouquinho sobre a temática, né? Até a chamada do nosso bate-papo hoje, se trataria de uma condição ou de uma estratégia. Mas antes, vamos dar uma paradinha só para a gente fazer a apresentação. A gente atrasou um pouquinho, peço desculpas a todo mundo. O Deison participaria conosco, que é o dono do canal, mas infelizmente, novamente, ele não pôde participar. Teve uma reunião que não estava prevista e ele não podia, se ausentar dessa reunião, mas não tem problema, estamos aqui com a chave da casa. Adoro. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Pedrosa, diretora técnica do Grupo Verdigaia, da VG. Daqui a pouquinho tem uma novidade para todos vocês, a VG cresceu, está alçando voos mais altos e agora nós fazemos parte do Grupo Ambipar. Então, a partir do dia 27, oficialmente, fazemos parte do grupo, um importante grupo no mercado, que veio para ajudar, a fazer todas, ajudar no conceito ESG. Então, isso dá mais força para a Verdigaia, obviamente, a gente ganha força aí para ajudar os nossos mais de 2.000 clientes espalhados no Brasil inteiro e outros países. E a Ambipar, o interessante é que ela trata de ponta a ponta. Então, todas as soluções necessárias que o mercado precisa para entrar no conceito ESG, nós agora podemos oferecer a vocês. Maravilha. No finalzinho, para vocês entenderem um pouquinho melhor, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o Grupo Ambipar, para todo mundo conhecer. Agora, eu vou apresentar a vocês a Raquel Varone. Raquel Varone é responsável hoje pela gestão de riscos, dos vários clientes que nós temos espalhados aí Brasil inteiro. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, até para a gente dar continuidade, começar aí, a gente está um pouquinho atrasado, falar um pouco sobre o assunto que eu acho que é o que todo mundo está querendo. É isso aí, Dani. Primeiramente, é uma honra, fazer parte desse debate, para tratar sobre esse assunto que hoje está tão, que eu já adiantei anteriormente um pouquinho, que está tão em voga. O mercado hoje não sobrevive mais sem essas 3 siglas. Falar que a gente está muito feliz com essa nova, com essa novidade que trouxemos essa semana, agregando a VG ao grande grupo da Ambipar, somando know-how, eu acho que eles são referência, na temática de consultoria ambiental, sempre foi referência para a gente, e agora pertencer a esse grupo, levando um pouco, do que a gente já faz, enfim, há 21 anos, no mercado, sem dúvida, eu acho que foi algo realmente subjetivo, Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa sigla. Como você já me apresentou um pouquinho, eu faço parte, então, da VG responsável pela gestão de riscos legais atrelados à vertente de sustentabilidade, sempre foi a nossa priorização aqui interna. Então, a gente sempre trabalhou com a análise, da conformidade legal dos clientes em várias áreas, e somadas a elas hoje ao conceito do ESG, que nada mais é do que Environment, Social and Governance, ou seja, trabalhar os 3 pilares hoje que compõem uma organização, e que é um diferencial, sem dúvida, no mercado, mas que muito mais que um diferencial, hoje a gente acredita que é, de fato, uma condição, principalmente para aquelas que estão com capital aberto na Bolsa, porque enfim, já é uma exigência, mas mesmo aquelas que não têm capital aberto, mas que ainda assim
querem se manter ativas no mercado, eu acredito também hoje ser uma condição. É uma condição não só pelo mercado financeiro, mas também por uma perspectiva dos consumidores de modo geral, né? A gente tem hoje uma nova visão. Exato. Ambiental, social e governança. Condição ou estratégia? Eu me lembro muito bem que no ano passado, até o ano passado, se falava muito em gestão de riscos. Até considerando esses últimos acidentes que nós tivemos, especialmente aqui em Minas Gerais, com as mineradoras, né? A gente teve um grave acidente em Brumadinho, já havia acontecido um grave acidente em Mariana, que são cidades, municípios vizinhos, e estamos falando de uma mesma companhia, né? Então, se falava muito em gestão de risco, qual a necessidade de trabalhar na prevenção, né? Já levantar os riscos para que eu não tenha a necessidade de fazer uma remediação, porque muitas vezes a remediação, ela não é nem possível mais, né? Nesses 2 casos que eu citei, que foram os maiores acidentes da história, né, especialmente Brumadinho, foi o maior acidente com repercussão mundial, né? Nós tivemos aí perdas de vidas humanas, nós tivemos perdas irreparáveis ambientalmente falando, e aí, em 2020, entra, né, eu acho que isso não é novo, obviamente, todos nós sabemos disso, nós já trabalhávamos no tripé da sustentabilidade ambiental, social e o econômico, né, mas a governança, obviamente, ela não ficava de fora, mas ela não estava tão em voga, né. Obviamente, nós tivemos vários outros fatores que contribuíram para isso, né, vários desvios, né, de conduta de grandes organizações que nos levaram a ter uma preocupação maior em provar à sociedade, provar a quem se interessava por determinada companhia que eu declarava fazer o certo, mas eu tinha que provar. E o ESG é exatamente isso, trabalhar nessas esferas ambiental, social e governança, não foge à regra, né, do estar em compliance, certo? Né, que é a grande especialidade aí da doutora Raquel, né? Ou seja, no ano passado, até o ano passado, se falava muito em gestão de risco, mudou? Não, nada mudou. Na verdade, ESG, o conceito ESG está atrelado a fazer, sim, uma gestão de risco, mas hoje eu não posso dizer somente que eu estou em compliance, eu tenho que provar que eu cumpro, né, com as determinações, eu cumpro com as regras, eu cumpro com o conceito. Então, acho que esse bate-papo vai ser legal, até para a gente entender um pouco. Existem alguns conceitos no mercado que colocam em xeque se realmente eu cumpro, né, com o tripé da sustentabilidade ou não. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Raquel, né, que é um assunto bem delicado, né? Muito. Nós temos hoje várias empresas que estão na B3, inclusive, né, que cumprem com alguns indicadores, muitos deles com o indicador ISE, né? Obviamente, existem vários outros indicadores no mercado que compõem o conceito ESG. O próprio grupo Ambipar trabalha hoje, né, de ponta a ponta para que as empresas possam estar dentro do conceito ESG. Mas existem organizações hoje que não conseguem comprovar, né, não conseguem provar ao mercado a sua materialidade, né, de estar, que faça parte, né, desse conceito ESG. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nesse conceito, Dani, eu voltei um pouco além, e eu gosto muito desse propósito que você falou sobre a questão de, mais do que falar que a gente faz compliance ou que a gente é sustentável, a gente provar que a gente de fato né? E já existe até uma preocupação hoje do mercado com o termo, né, denominado de greenwashing, que aquelas são as empresas que teoricamente falam que são, mas na verdade não são, né? Então, assim, existe já uma preocupação de
como a gente vai, então, evidenciar essas empresas, né, distanciando daquelas que realmente fazem e agregando valor para aquelas que fazem, né? Então, assim, eu acho que os indicadores, eles servem como norteadores nesse sentido, mas vai mais um pouco além, né? Porque uma coisa é que você coloca lá, que você faz, e, enfim, responde um questionário e tudo certo. Mas aí depois eu acho que vai um pouquinho mais além de comprovar de verdade na prática, né, no dia a dia, de que essas empresas, de fato, têm um conceito socioambiental enraizado dentro da sua organização, né? E aí eu acho que vem atrelado com a questão da boa governança, porque a boa governança, de fato, está ligada a princípios, né, de transparência, de equidade, né, de prestação de contas. Então, assim, tudo isso vem, então, para amarrar aquele, então, conceito de sustentabilidade, né, que antes você bem mesmo mencionou, que dentro do conceito da sustentabilidade não existia, de fato, o pontinho da governança, da boa governança. Então, eu chamo a atenção agora para 2 fatores imprescindíveis, que eu acho que é o tom on the top, né, que então, assim, o tom vem de cima, a alta direção das organizações tem que, de fato, acreditar que isso vai gerar valor, mesmo que a médio e a longo prazo, porque sempre foi algo discutido do ponto de vista financeiro, que as práticas sociais e ambientais nunca tinham um retorno imediato para as organizações, né? Então, não acreditava bem ao certo se isso ia levar a alguma coisa. Então, o mercado hoje já falou o seguinte, não existe uma condição hoje de sobrevivência no mercado, o mercado financeiro disse, né, assim, sem você, de fato, ter essas boas práticas enraizadas dentro da sua organização, né? E daí, então, eu costumo dizer que a sigla G, né, da governança, é o nosso grande guarda-chuva, é o tudo, né, dentro desse conceito do ESG. Até recentemente participei de uma palestra que eu achei interessante, que mencionaram o seguinte, que o G, ele engoliu o E e o S. Entendeu? Então, assim, ele trouxe para dentro do conceito da organização o E e o S de uma forma muito latente, assim, evidenciando todo esse conceito mesmo das boas práticas, né? E mais do que isso também, Dani, eu acho que vem também um posicionamento da própria sociedade. Então, são fatores que, igual você já mencionou, com a questão dos acidentes, sim, os grandes escândalos de corrupção, né? Agora, um momento muito interessante, que pode ser coincidência ou não, mas, assim, o conceito do ESG vir à tona, principalmente aqui no Brasil, num momento de pandemia mundial, né? Então, assim, o mundo inteiro hoje está vivendo isso, e ontem mesmo a gente teve uma repercussão de mercado, né? As bolsas todas se agitaram com a repercussão de que, novamente, a Europa e possivelmente Estados Unidos vão né, passar por um período de lockdown e que tem impacto significativo na economia, enfim. Então, o mundo todo se agita hoje para essas questões, né, da pandemia de modo geral, tem uma interferência imediata no cenário econômico, né? Então, assim, eu acho que hoje, de fato, existe uma preocupação, então, de você, além de falar que de demonstrar que e daí boas consultorias vêm para ajudar nesse sentido, né, para distanciar né, distanciar daquelas que simplesmente falam que fazem, mas de fato não fazem, e a própria sociedade cobrando empresas e organizações que demonstram com proximidade do público consumidor de que realmente são socioambientais, né? De que realmente tem esse posicionamento ambiental e social aliado às boas práticas de governança de forma enraizada dentro desse contexto. E a gestão de riscos vem para contribuir nesse sentido, né, Dani? Assim, na verdade, não tem como você fazer, né, você amarrar o conceito ao seu negócio e você não fazer uma gestão de riscos. Você não trabalhar em compliance. Uma coisa está ligada à outra, né? Não são assuntos distintos. Um complementa o outro e um anda junto ao outro, né? De mãos dadas. Eu acho que isso mudou muito o mercado. Com 21 anos de experiência de mercado, eu consigo perceber as mudanças, eu consigo perceber que o mercado ele foi ficando mais maduro nesse conceito da sustentabilidade, até porque, se a gente for pensar no passado, o que era a sustentabilidade? Sustentabilidade, por mais que eu tivesse um tripé ambiental, social e econômico, que era o conceito antigo que a gente trabalhava, ele estava muito ligado às questões ambientais.
Então, não é que o mercado não dava valor a isso, mas ele não tinha tanta expressão, porque meio ambiente sempre foi algo muito caro, foi considerado sempre não vou falar que é um produto, mas ele sempre foi considerado um conceito muito caro dentro das organizações. Cuidar das questões ambientais custa dinheiro, né? Com certeza. Até o dia que as empresas começaram a perceber, e eu acho que isso veio se desenvolvendo, até dentro dos planejamentos estratégicos das organizações. Eu sou de uma época, né, de mercado, de consultoria, que eu não conseguia identificar as questões ambientais como uma preocupação das estratégias de negócio. E eu vivi isso, eu consegui presenciar as organizações mudando esse conceito a partir do momento que ela percebeu que se ela não cuidasse dessas questões, não só ambiental, mas social também, porque envolve, né, eu tenho grandes organizações envolvidas em trabalho escravo, não só isso, né, mas... Dentro do conceito social, a gente também, Dani, vem muita questão da equiparação de gênero, né, dessas questões de diversidade que são hoje tão difundidas. Né? Exatamente isso que eu ia falar, tinha me fugido aqui a palavra. Isso ganhou muita força, as pessoas estão mais conscientes, o mercado está mais consciente, os consumidores estão mais conscientes. Quando a gente traz isso para dentro de um mercado de valoração, dentro de um mercado econômico, isso ganha um peso sem precedentes. É verdade. Porque eu quero saber onde que eu estou colocando meu dinheiro. De forma resumida, Dani, assim, complementando o que você fala, eu acho que as empresas, então, entenderam que adotar práticas relacionadas ao ESG faz com que haja um alinhamento de valores dentro da organização, né? Elas se tornam mais resilientes durante a crise, então, eu acho que a gente cita não só crises relacionadas a acidentes, como tivemos no passado, mas também, né, algo que aconteceu agora recentemente com a pandemia. Eu acho que elas estão expostas a menores fatores de riscos, porque uma vez que você trata isso, né, você está menos susceptível a casos como o que aconteceu aqui, né, próximo da gente, aqui em Mariana e Brumadinho, especificamente, ou qualquer outro, né, a gente sempre associa muito a questão ambiental, mas eu acho que a preocupação vai muito além, porque quando traz o eu estou dando esse exemplo, né? Exato, eu dei o exemplo das questões ambientais, porque ela é mais fácil de ser enxergada, mas verdade. Eu tenho uma questão social aí, que ela é muito ampla. Né? Dani, o próprio acidente de Brumadinho, se a gente for levar ele, né, ao pé da letra expressivamente, ele talvez teve um impacto social tão grande ou de tamanho relevância quanto ao ambiental. Exatamente. O mais interessante, toda vez que toca nesse assunto, eu gosto de frisar isso, porque isso não é novo para a gente. Se a gente for pensar, eu vou citar aqui um grande acidente de característica, né, de expressão que abalou o mundo inteiro, Chernobyl, né, foi uma cidade, hoje é uma cidade fantasma, né, a cidade, ela está aberta hoje à visitação, para você entender um pouco da história, você não pode ficar muito tempo, né, dentro de determinados locais, ou seja, aquilo para uma identidade, né, de história, é irreparável. Então, eu já tenho esse acontecimento que aconteceu, né, isso em 86, não é isso? Acho que foi isso. Não me engano. Ou seja, a gente já tinha na história exemplos, né, que a gente podia ter mudado a postura, que o mercado já podia ter se atentado a isso. Mudou muita coisa? Sim, de lá para cá mudou muita coisa. A gente tem normas aí mais expressivas, que cobram mais, né, das empresas, o próprio governo mudou muito a sua mentalidade de lá para cá, mas se a gente for entender um pouco, for estudar os fatos históricos, nós somos muito lentos nesse sentido. Né? Quando eu estou falando do conceito da sustentabilidade do passado, que era ambiental, social e econômico, não tinha tanta essa preocupação. Eu estou falando de planejamento estratégico, que eu não considerava isso na estratégia do meu negócio. Como eu não vou considerar isso na estratégia do meu negócio? Um acidente ambiental, eu não pago a conta. Até o dia que o próprio governo, né, se eu tivesse que fazer algum tipo de aporte financeiro, se eu tivesse que fazer algum tipo de
pegar dinheiro emprestado mesmo, né, do governo, eu tinha que provar que eu tinha uma saúde ambiental estável. Eu tinha que provar isso dentro de ferramentas. A ISO 14001 ajudou muito nesse sentido. E aí o governo começou a lançar algumas normas expressivas, né, até de apoio às empresas a terem algum tipo de certificação. Por exemplo, a certificação ISO 14001, em alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, né, a gente já tem a condição que as empresas que têm essa certificação, elas conseguem um tempo maior na sua licença. Isso ajuda muito o governo até nas questões de acompanhamento, né, porque é uma obrigação do governo eu identificar as empresas que estão cumprindo ou não, mas ele não tem braço para isso. As empresas têm que ajudar nesse sentido. E eu acredito, quando vem o conceito ISD, né, no sentido do G, que engole realmente, né, os fatores sociais e ambientais, não deixando eles menos importantes, pelo contrário, o G, ele dá força para os conceitos, né, ambiental e social, justamente porque a gente sabe que se eu não tiver esse conceito forte, né, dentro do meu tripé da sustentabilidade, o G ele não se sustenta. Né? O G não se sustenta, e o E e o S, Dani, também não se sustentam, né? Eu acho que, igual quando eu pegando um gancho, quando você fala que nós somos lentos, eu acho que é justamente porque faltava o G dentro do conceito da sustentabilidade. Faltava os grandes líderes, e incluindo também o próprio governo, né? Ou seja, os tomadores de decisão, acreditarem de fato que o tripé da sustentabilidade, que hoje a gente então se soma, né, ao E e o S né, da sigla do ISD, que de fato eles fariam uma diferença para a organização e, mais do que isso, para a sociedade, né? Então, eu acho que, sim, são uma conjunção de fatores, né? Eu friso aqui mais uma vez que eu acho que a mentalidade da população num todo, ou seja, do público consumidor, forçou que tudo isso acontecesse, né? Hoje a sociedade já não preza mais por uma organização que está envolvida em escândalos de corrupção. Não é normal isso, né? Se a gente for pensar, eu até me veio aqui à cabeça, se a gente for pensar essa questão social, né, e eu acho que isso vem muito a calhar com esse consumo mais consciente, independente se eu tenho o conceito ou não, independente se eu tenho que trabalhar ou não, isso já existe, essa preocupação já existe há muito tempo, até nas esferas de licenciamento, né, de grandes corporações. Se eu for falar, por exemplo, de uma empresa de hidrelétricas, por exemplo, né, que eu tenho que fazer grandes inundações em determinadas cidades, eu estou mudando a história de um município. Isso já era tratado lá atrás nas legislações, onde eu tinha que trabalhar, fazer os projetos tendo essa consciência social para eu conseguir licenciamento para operação. O EIA-RIMA, né, Dani, vinha muito com o EIA-RIMA vem com esse tripé, né, do ambiental, do físico e do socioeconômico, né? Então, já levavam em consideração alguns fatores, mas ainda assim, desculpa a expressão, mas era muito assim para inglês ver, assim, sabe? Não tinha ainda Não tinha que provar as minhas ações. Não tinha que provar. No papel, lançava no projeto, mas não tinha que provar. Exato. E ninguém depois cobrava, né? E aí a sociedade, de fato, ficava depois excluída, né? As empresas entravam e, enfim, depois a gente trata isso, ou seja, não tinha essa preocupação que hoje a gente tem. Eu acho que não tinha força. Não tinha, E o Dani, eu acho também... Desculpa, pode falar. Porque ali era entre a empresa e o governo, e aquela comunidade ali que muitas vezes, por necessidade, ela acabava aceitando algumas condições. A partir do momento que isso toma uma esfera social, que quem vai consumir o meu produto está exigindo que eu seja mais consciente, que eu seja mais transparente, e o mercado, aquele que está investindo no meu negócio, que está colocando dinheiro no meu negócio, tem medo, aonde eu estou colocando meu dinheiro, existe transparência, eu posso perder, aí a história mudou.
Perfeito, isso. Aí, de fato, a história mudou, que está muito atrelado à imagem da organização, né? Mais um fator que é envolvido dentro do critério de análise de risco, né? Assim, como o dano à imagem hoje, ele é tão significativo quanto, ou tão relevante quanto qualquer outro, né? E as coisas acontecem muito rápido, né, Dani? Assim, um acidente que acontece aqui, agora, imediatamente repercute o mundo inteiro, né? Então, assim, as coisas estão, de fato, aceleradas, né, e aí vem, então, de fato, essa, né, traz ainda mais, evidencia ainda mais a necessidade das organizações num todo, e aí eu friso também que não são aquelas que estão com capital aberto, né, que têm seus investimentos abertos em bolsas, mas todas, de modo geral, com essa preocupação de evidenciar na prática as suas ações socioambientais, né, de modo geral. Então, essa é uma conjunção de fatores mesmo, e que traz, então, releva ainda mais o conceito do ESG para o mercado, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Sem volta. Que bom. Desses 21 anos de mercado, eu consegui ver muitas empresas mudando a sua política, mudando a sua postura diante, né, da sustentabilidade, e isso é fantástico, né? Isso para a gente, enquanto gestores, né, de sustentabilidade, enquanto profissionais da sustentabilidade, isso para a gente é um legado. Sem dúvida. Acompanhar essa evolução, né, Dani, assim, eu, no acompanhar caso... e contribuir com isso, né? E assim, Dani, eu no caso né, que vim do direito, assim, né, sou advogada, eu sou da época que as faculdades nem tinham ainda a disciplina de direito ambiental no curso, assim, não era algo obrigatório. Eu me recordo que no 10º período eu fiz uma disciplina optativa sobre direito ambiental. Então, assim... acompanhar essa, né? Nos dias de hoje. Então, assim, acompanhar essa evolução, né, estar à frente, né, praticando isso, ajudando grandes corporações a implementarem essas práticas socioambientais, realmente, assim, é uma honra mesmo, assim, é uma oportunidade. Eu acho até interessante esse comentário que você fez de formação, né, que as faculdades, elas não... Eu não sei como está hoje, né? Acho que isso tem mudado bastante, mas eu sou da primeira turma de Engenharia Ambiental de Minas Gerais, né? Estou entregando a minha idade aqui, né? Mas não tem problema. Super nova. A própria engenharia ambiental, ela tinha uma pegada muito voltada para a engenharia civil. A gente ainda não sabia ao certo o que trabalhar as questões ambientais. Né? Naquele momento, a formação era muito técnica, assim, era uma formação como você vai fazer licenciamento, mas e o mercado? E as empresas? Como eu vou enxergar isso? A gente não tinha uma cadeira, né? Não tinha uma disciplina que te mostrava o que é o mercado espera, o que é sustentabilidade, como que eu vou pegar tudo isso aqui, né? Como eu vou lançar todos os meus cálculos, porque eu estou falando de engenharia, para ajudar nesse conceito de sustentabilidade. E é interessante isso, porque eu estou falando você mencionou o seu curso, né, de Direito, é um curso onde a maioria dos profissionais envolvidos hoje na sustentabilidade tem essa formação. Eu não estou falando só de engenheiros ambientais, eu não estou falando só de engenheiros de segurança, mas eu estou falando de grandes nomes do direito, que fazem parte desse mercado hoje, que fazem parte desse assunto, né, multidisciplinar, né? Multidisciplinar, que contribui muito para o mercado. E aí eu chego num assunto que todo mundo me pergunta hoje, eu sou muito procurada hoje, Dani, qual formação, né, principalmente os estagiários que entram, as pessoas que estão entrando no mercado agora, ou grandes profissionais que se interessam muito pelo assunto, e me perguntam, qual a formação para eu entender mais sobre o conceito ESG? Tudo isso que a gente está falando, conhecimento, correr atrás, eu estou falando de uma multidisciplinaridade, eu estou falando aqui de economia, eu estou falando aqui da engenharia, eu estou falando aqui do direito, eu estou falando da comunicação. Da comunicação, exatamente. Que tem um fator imprescindível, né, quando a gente fala de exposição ao risco do negócio, de marketing, exatamente. de greenwashing.
de desgosto, né, de empresas que falam, mas não fazem. E eu estou falando, e isso existe há muito tempo. A questão é você pegar um pouquinho de cada coisa, né, e trabalhar dentro de um conceito sustentável, né, cabe aqui todas as áreas. Eu acredito, eu posso afirmar hoje que todos os profissionais do mercado são profissionais da sustentabilidade. Você trabalha no final, a sua entrega é para esse conceito, é para um mundo melhor, independente de que você está, né? Nas minhas aulas, né, de gestão de resíduos, enfim, na minha parte acadêmica, né, eu sempre falava para os meus alunos, eu vou dar 2 exemplos aqui, né, a gente tem no mercado 2 empresas, grandes empresas hoje, que sempre trataram a questão ambiental, cada uma à sua forma, né, eu não sei se eu posso aqui, mas eu vou ler esse case. Natura, uma grande empresa, uma empresa invejável no mercado, e que o seu maior produto hoje é a natureza. O seu maior produto hoje é o ambiental, né? Ela explora muito essa questão, né, da responsabilidade, e eu vou, sim, utilizar dos produtos ambientais, da natureza, né, para os meus produtos, mas com consciência. Mas ela faz isso porque ela está realmente preocupada com o meio ambiente? Acredito que sim, né? Mas existe um conceito por trás, é um marketing verde. Agora, se ela realmente não trabalhar nessa questão, e se possivelmente ela tiver algum dano, né, ambiental, ela não volta ao mercado mais. E aí eu gosto muito de dar um contraponto aí com o Boticário, né? São 2 empresas potências no mercado. O Boticário também trabalha com as questões ambientais. O Instituto Boticário é um instituto fortíssimo, tem as mesmas preocupações que a Natura, está no mercado há tantos anos, mas o seu produto é a beleza, né? Ele não vende necessariamente o seu produto, ele vende uma imagem bonita. Não que a Natura não venda isso, mas ela explora mais as questões ambientais. O Boticário explora mais essa questão beleza. São estratégias de marketing, né, Dani? Assim. Estratégias de marketing, mas por trás disso tudo existem um conceito, né? Existe uma responsabilidade por trás disso. No caso da Natura, se ela está explorando essas questões ambientais, não que ela tenha um cuidado maior, assim como a Natura tem o seu cuidado também, mas ela tem que andar sempre na linha. Isso é fantástico, né? Ou seja, ela está contribuindo e muito e está fazendo com que outras organizações tenham a mesma postura. E a gente já percebeu de uns anos para cá, eu acompanho muito a história dessas empresas, eu já tenho percebido que ela influencia, sim, muito o mercado, né? É uma condição ou é uma estratégia? Os dois. Nesses dois exemplos que eu dei, cabe muito no assunto que a gente está colocando aqui, para as duas. É uma condição, porque o mercado te exige, eu estou trabalhando com consumidores extremamente exigentes e conscientes, e é uma estratégia, porque se eu não faço isso, eu não estou no mercado mais, eu estou fadado ao fracasso. Exato. Acho que você conseguiu resumir aí com esses 2 exemplos, com esses cases, assim, na prática, a visão sobre condição e estratégia de forma muito clara, Dani, assim, ambas têm a preocupação ambiental dentro do seu pilar, mas a Natura utiliza disso mais como uma condição de se posicionamento no mercado, né, sua estratégia de marketing está atrelada a isso. Sempre foi assim, né? E sempre foi assim, não agora, pelo contrário, né, há anos a gente vê isso, e eu acho que, de uma certa forma, ela impulsionou outras empresas também a agirem dessa mesma forma, uma vez que o público consumidor foi sendo levado para esse lado, né, então, assim... Mas o interessante, nesse caso, eu friso que foi uma estratégia lá atrás. Isso. Né? Lá atrás, ela teve uma estratégia, isso é um bom nicho, por vários problemas que ela teve, enfim, há algumas décadas atrás. Foi uma estratégia, mas por uma condição de se manter no mercado, né? Força que ela tem hoje, que leva muitas empresas atrás. E, Dani, eu estou lembrando aqui rapidamente, a Vale passou também por isso.
A Vale, antes de ser Vale, era a Companhia Vale do Rio Doce, uma estatal que tinha inúmeros problemas ambientais, né? Quando ela foi, então, quando ela entrou para o mercado privado, né, que ela precisava se posicionar, a logo passou a ser verde, né? Então, as imagens assim, as propagandas, de modo geral, todas tinham uma conotação muito atreladas ao ambiental, não livrou dos acidentes, mas, assim, o posicionamento de mercado foi muito relacionado à questão da sustentabilidade. Exatamente. Eu adoro esse case da Vale, porque eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eles soltaram a vinheta, né? Eles soltaram essa fusão, essa transformação num domingo, no intervalo, não estou fazendo propaganda aqui, mas no intervalo do Fantástico, ou seja, domingo, todo mundo em casa, descansando, aquela época, né, o Fantástico eu acho que ainda era muito assistido, né, hoje nem tanto, por várias questões, né, enfim, filosóficas, né, partidárias, né, não vou levantar nenhuma bandeira aqui, mas eu me lembro como se fosse hoje. Quando eles fizeram essa transformação, a garota propaganda deles, me lembro perfeitamente, a garota propaganda deles era Fernanda Montenegro. Aquilo me mexeu muito comigo, porque, obviamente, naquela época eu já acompanhava, né, as ações, eu já entendia muito bem qual era a imagem da Vale do Rio Doce. Era uma empresa cinza, né, tanto que o uniforme dos colaboradores da companhia era da cor do minério, né, isso representa tudo, né, eu tô falando de marketing, estou falando de comunicação, né, olha a cor do uniforme. E aí, a garota propaganda foi a Fernanda Montenegro. O que a Fernanda Montenegro representa para o mercado? Transparência. Seriedade, né? Seriedade, exatamente, compromisso, comprometimento, profissionalismo, é uma imagem séria para o mercado. Eu, pelo menos, nunca ouvi nada que denegrisse a imagem de Fernanda Montenegro. E ao fundo da Fernanda Montenegro dizendo, a Vale do Rio Doce, lembro até o slogan, a Vale do Rio Doce agora é Vale, uma empresa que se preocupa com as questões ambientais, uma empresa que preserva, era mais ou menos assim. Enquanto ela falava, vinha imagens, né, da Amazônia, imagens verdes, bonitas, com um fundo musical de Lenine, que também representa seriedade, Lenine representa paz, representa amor, representa verde, representa natureza. Isso, pelo menos para mim, é o que traz as músicas de Lenine, pode até, né, as pessoas podem até não gostar de Lenine, mas as suas canções representam isso. Então, eles foram muito felizes em fazer essa transformação. Isso foi num domingo, na segunda-feira, todos os colaboradores da Vale estavam com seu uniforme verde. Qual que é o meu negócio? A minha bandeira é a natureza, minha bandeira é a sustentabilidade. Não se falava na palavra sustentabilidade naquele momento, mas ela estava querendo dizer que, peraí, eu extraio, sim, porque todo mundo precisa, essa cadeira que eu estou usando, essa tecnologia que eu estou usando, vem de lá. Sim. Mas eu tenho a minha preocupação também, eu também estou preocupado, o meu negócio depende disso. E naquele momento, levanta-se então a bandeira, a Vale passa a ser não uma mineradora, mas passa a ser, para mim, com todas as ações que ela adotou, que era o seu negócio naquele momento, era como se ela fosse uma empresa verde, era como se ela fosse quase que uma consultoria ambiental em todas as ações que ela passou a adotar fazer. Tem problema? Tem. Tem acidentes ambientais? Tem. Como todas as grandes organizações de potência, olha a Petrobras, né? Petrobras, ela mudou muito, tem muitos anos que a gente não ouve falar de grandes acidentes, de grandes vazamentos, que no passado a gente teve muito, né? Inclusive, ela sofreu muito, falando aqui em índice, ela estava à frente no índice Dow Jones de sustentabilidade. Com os vazamentos, ela teve problemas, né? Caiu muito os seus números, né? Na Bolsa, caiu muito os seus números, né? Falando em investimentos, mas superou, né? Ou seja, não tem jeito, para isso, né, para eu zerar essa conta, eu teria que fechar todos esses negócios. Obviamente, isso aqui não é um papo de ambientalista, a gente não está levantando bandeira nem para um, nem para outro,
a gente precisa trabalhar de forma economicamente viável e ambientalmente correta. Existe um equilíbrio, e esse equilíbrio é exatamente esse conceito que nós estamos falando em ESG. É possível? É possível. Com compromisso, com transparência, com as parcerias certas, né? Existem no mercado muitas empresas que vendem, né, esse conceito de forma errada, que é justamente o que você citou, né? Então, eu acho que com responsabilidade todos conseguem trabalhar num equilíbrio e que a gente consiga, sim, ter o econômico de forma equilibrada as questões socioambientais. E é disso que a gente está falando. Sem dúvida, Dani, eu acho que aliar a rentabilidade com a sustentabilidade, né, de modo geral, fazer esse casamento. Só para fechar, acho que talvez esse nosso bate-papo, não sei se a gente tem muito tempo ainda. Já acabou. Já estamos nos finalmente. Então, ótimo, mas assim, eu acho que os dois exemplos que a gente trouxe agora por último, que você bem citou, acho que a Petrobras foi, né, teve uma participação muito grande aqui no Brasil para a incorporação do conceito da boa governança, até pelos escândalos que foram difundidos, e a Vale, e engraçado você contando isso, né, de quando fez essa transição de uma estatal para uma empresa privada e esse reposicionamento dela diante do mercado, né, como uma empresa verde, trouxe para a gente com esses últimos acidentes ambientais, porque quando eu falo de Brumadinho também eu estou associando a Vale, de modo geral, né, por ser uma acionista do grupo, eu acho que ela traz para a gente, então, evidencia o quão é importante, de fato, a boa governança incorporar, engolir os conceitos do E e do S. Né? Exatamente, mais do que isso, e por onde eu parto? Gestão de riscos. Uma boa gestão de riscos evita, talvez, em 99% de tudo isso que a gente está falando aí. Né? Os grandes escândalos. Né? Eu minimizo. Exato, minimizam os grandes escândalos, não só ambientais, né, os acidentes ambientais, mas os grandes escândalos, né, que a gente citou aí, que envolveram grandes corporações, inclusive a imagem, né, Petrobras, enfim, várias outras, né, que não cabe aqui a gente citar. Mas, enfim, chegou ao fim, né, foi um bate-papo bacana, esclarecedor, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco, é uma honra trabalhar com você. Prazer é todo meu, Dani. Tantos anos aí a gente trocando, né, conhecimento e ajudando, deixando um legado aí no mercado, ajudando tantas empresas. Sim. Antes de finalizar, só queria soltar um videozinho que demonstra a nossa felicidade, a nossa satisfação dessa mudança, desse grande momento da Verde Gaia, que é fazer parte do grupo Ambipar. Vou soltar um videozinho, uma vinheta rapidinha, e eu volto para dar tchau para todo mundo. Tá bom, Dani, vamos lá. Legal. É uma imensa felicidade, porque agora, se a gente já tinha feito muito pelo meio ambiente, se a gente tinha feito muito pelo mercado, no conceito sustentabilidade, agora a gente pode muito mais, porque agora nós temos muitos outros produtos de ponta que podem contribuir para essas grandes indústrias que nós ajudamos aí há tantos anos. Então, é uma grande felicidade. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Ambipar. Pessoal, chegou ao fim. Posso só, antes de você fechar, fazer minhas considerações finais, Dani, assim, eu quero endossar que é uma recíproca, né, assim, é um prazer enorme fazer parte de 12 anos dos 21 da VG, né, aprendendo dia a dia com grandes profissionais, e daí eu cito você, Davidson, com os nossos grandes líderes, né, impulsionando e assim, levando a gente para o mercado, né, de forma séria, comprometida, engajada com o conceito da sustentabilidade. Eu acho que esse é um valor que não tem preço. Então, assim, eu acredito que essa soma agora, né,
se tornando parte do Grupo Ambipar, tem tudo para ser um grande sucesso, né? Porque, de fato, a gente vem construindo isso ao longo do tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade para estar aqui ao seu lado, uma honra imensa, né? Uma das maiores referências hoje em sustentabilidade do país, e que eu tenho muito orgulho de estar ao lado, aprendendo diariamente. Então, obrigada pela oportunidade. E eu acho que é isso, né? Dentro do viés ambiental, a gente todo dia aprende um pouco mais, e a gente deixou claro aqui, né, a minha formação, que eu não tive, né, sendo direito ambiental, até o conceito de sustentabilidade, do compliance ambiental, e agora muito mais do que isso, da sigla do ESG, né, então, assim, estamos aí à disposição para ajudar, né, a fomentar esses melhores indicadores aí de ESG no mercado. É isso aí. Obrigada, Dani. Como eu disse, um caminho sem volta. Bem-vindo ao novo conceito, né? Bem-vindo ao conceito ESG. Tamo junto, pessoal. Muitíssimo obrigada. Felizona, porque eu tô sentindo que esse canal é meu, tá? Mandem dúvidas que vocês tiverem, mandem aí sugestões para a próxima semana. Toda semana a gente vai fazer uma live. Mandem sugestões. Se quiserem que a gente fale um pouco mais sobre ESG, tem muita coisa para ser falada, tem muito assunto a ser abordado nesse conceito. Se tiverem dúvida, manda para a gente, manda sugestão. Esse canal é meu, gente, eu estou mandando na casa. Já é o segundo que o Deison não consegue participar, eu estou dominando isso aqui. Manda para mim que eu vou ter o maior prazer em apresentar para vocês. Muitíssimo obrigada, tenham uma ótima semana, um bom dia de trabalho a todos vocês. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.